nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado mais uma oportunidade de estarmos adorando o nome dEle. Já está aqui minha prima, a irmã Marilza Lopes. Quero cumprimentar com a paz do Senhor todos vocês que estão aí. Se você puder aí dar comente aí no comentário, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa live. Vai ser uma bênção para você, vai ser uma bênção para mim, vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos ler o texto da palavra do Senhor? Daqui a Bíblia na minha mão, mais importante isso aqui, a palavra do Senhor. Então, o meu único objetivo de fazer essa live é ler a palavra do Senhor, é estudar a palavra do Senhor. Nossa live não tem nenhum desejo de financeiro, nem comercial. Essa live é apenas para nós estudarmos a palavra daquele que é digno de todo louvor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos estudando, nesse período, o livro do Apocalipse. Nós tivemos as aulas. Se você quiser acompanhar nosso estudo, você pode vir aqui no meu perfil, entrar nas aulas anteriores, você vai saber todos os assuntos que nós temos estudado em sequência. Então, nós estamos na série das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós estamos na série das 7 igrejas e eu quero que você esteja conosco e entenda cada igreja, a mensagem do Senhor Jesus para cada igreja. Hoje nós vamos estar lendo o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. Vamos falar sobre a igreja de Sardes, a igreja que pertencia à cidade de Sardes. Nós vamos falar sobre esta igreja e eu convido você para nós lermos ela agora. Abra aí, se eu creio que você já está com a sua Bíblia aberta, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante dos que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só, meus amados irmãos, nós estamos estudando a série das 7 igrejas da Ásia Menor. O Apocalipse ele começa nesse ponto histórico,
O Senhor Jesus manda João escrever cartas para os mensageiros de cada igreja. Alguns estudiosos falam que aos pastores de cada igreja, mas na realidade é aquele que levava a mensagem em cada igreja. E agora nós chegamos aqui a mais uma igreja. Nós estamos na quinta igreja. Nós estamos na igreja de Sardes. Sardes tem muito a ver com... essa igreja tem muito a ver com a história daquela cidade. Uma cidade que, segundo, era construída sobre um alto, sobre uma coluna, e tinha um muro de sustentação, uma cidade que era uma cidade forte, uma cidade de pessoas que se achavam intocáveis. Mas nós sabemos que Sardes ela foi derrubada quando foi invadida pelo rei Ciro da Pérsia, e passou a ser, nessa época já não era aquela cidade tão poderosa assim. Mas o que nós aprendemos com essa carta de Jesus? O que nós aprendemos aqui? Nós temos o costume sempre de julgar as pessoas pela aparência. Nós olhamos para uma pessoa e dizemos, por olhar, que elas são bênção, que elas são maldição, pela forma de nós olharmos e vermos. Mas, na realidade, nós costumamos muito olhar a aparência das pessoas. E tem uma coisa que nós vamos aprender aqui, é que a aparência, muitas das vezes, ela nos engana. Porque parece ser uma coisa, mas na realidade não são nada daquilo que nós estamos vendo. Você pode olhar aqui os meus vídeos, você pode acompanhar os meus estudos e você pode estar colocando aí um monte de coisa na sua mente, achando que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas na realidade, se você me conhecer pessoalmente, você vai ver que eu sou totalmente, não sou da forma que você está pensando, porque as pessoas criam expectativas erradas sobre a vida das pessoas. Então, o que nós vamos aprender com essa igreja? O Senhor Jesus é aquele que olha não somente a aparência, mas ele olha o que está dentro do nosso coração, o que está guardado dentro do nosso coração. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Sardes. Sardes hoje é apenas ruínas. A cidade de Sardes hoje ela fica na vila atual de Sarte e ela é uma cidade turca. Era uma cidade comercial importante no vale de Hermon, com a parte superior da cidade de Acrópolis. Então era uma cidade poderosa, uma cidade famosa, uma cidade forte. Nessa cidade havia templos, mas a principal divindade que era adorada naquela cidade era uma tal de deusa Cibele. Essa deusa Cibele era considerada como a mãe dos deuses. Ela era muito cultuada nessa cidade. Sardes era uma cidade da Lídia, era uma cidade do reino neo-etita. Esses reinos que viraram Ciro-etita, também conhecida como estados neo-luvitas. Então essa cidade era uma cidade muito forte no início do século XVII antes de Cristo. Então o que nós vamos aprender? Nós vamos começar a aprender
sobre o que Jesus fala a respeito dessa igreja. Então, primeira coisa no texto que nós acabamos de ler, está dizendo que ele diz o seguinte: escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. A grande pergunta é: 7 Espíritos de Deus? Tem pessoas que não entendem a simbologia do livro do Apocalipse. Eles querem levar como se existisse 7 espíritos, como se Deus fosse 7. Na realidade, aqui está falando do poder, da totalidade, da perfeição. O 7 no Apocalipse é um livro, é um símbolo muito ativo em todo o livro. Você vai encontrar falando de 7 estrelas, 7 candelabros, 7 olhos, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 ais. Você vai ver um monte de mensagem trazendo uma simbologia de 7. Então aqui fala, esses 7 Espíritos de Deus é uma representação da totalidade, da perfeição, da plenitude do próprio Deus. E os estudiosos levam sempre, quando se fala dessa questão dos 7 Espíritos, para o livro do profeta Isaías, no capítulo 11. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá. Apocalipse, Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 11. Vamos ler lá? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão dos 7 Espíritos de Deus. Vamos ver qual é a plenitude, o que realmente representa, porque se nós queremos entender o Apocalipse, nós precisamos entender também o que está escrito no Antigo Testamento. Então vamos lá? Capítulo 11 do livro do profeta Isaías, versículo de número 2, diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Veja só, Espírito do Senhor, número 1. Espírito de sabedoria, número 2. Espírito de inteligência, número 3. Espírito de conselho, número 4. Espírito de fortaleza, número 5. Espírito de conhecimento, número 6. E espírito de temor do Senhor, número 7. Então nós vamos ver aqui que cada coisa traz uma plenitude, algo sobre a capacidade do próprio Cristo. Cristo, ele é poderoso. Cristo, ele é maravilhoso. Ele traz toda essa perfeição. Ele trouxe ao vir no mundo toda essa perfeição. Então, esses 7 Espíritos de Deus é uma representação da capacidade, da plenitude, da soberania do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa é a representação, que é a totalidade e a perfeição divina do próprio Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus diz aqui que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está falando da sua sabedoria, da sua perfeição, está falando da sua plenitude como próprio Deus. Então, outra coisa interessante é que isso aqui está relacionado com o trono de Deus. No próprio livro do Apocalipse, eu quero que você abra comigo aqui, no Apocalipse mesmo, capítulo de número 4. Capítulo de número 4, o versículo de número 5. Apocalipse 4, 5 diz o seguinte: e do trono saiu relâmpago, e trovões e vozes. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7
Espíritos de Deus. Então veja só, esse poder está falando do trono, da magnitude, da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, minha irmã Lúcia, a paz do Senhor, meu amigo, quanto tempo, Roberto Paiva, o Beto, Deus abençoe aí, a paz do Senhor, meu irmão. Você que vai participar, já vou estar abrindo aí para que o irmão participe conosco desse vídeo. Vamos estudando aqui a palavra do Senhor, isso aqui é muito importante mesmo. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui o estudo. Nosso querido irmão Roberto, está aqui também outros irmãos. Daqui a pouco eu vou estar saudando todos vocês, porque o tempo é bem curto, nós não temos muito tempo, mas vamos continuar. Você lembra, a gente acabou de falar aqui a questão dos 7 Espíritos de Deus. Então, nós também podemos ler aqui no capítulo 5 do Apocalipse, o versículo de número 6. Você que está com sua Bíblia, vamos lá, 5, versículo 6. Isso é só a questão dessa apresentação de Cristo à igreja de Sardes, como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então veja só, Apocalipse 5, versículo 6, diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja só que quando está falando aqui de 7 Espíritos, está falando da soberania, da capacidade, do conhecimento, de tudo aquilo que é relacionado lá em Isaías, no capítulo 11, versículo de número 2. Mas podemos voltar para o nosso texto, no capítulo 3, nós estamos aqui no versículo 1, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E as 7 estrelas, essas 7 estrelas nós já sabemos que simboliza os 7 mensageiros. Está falando que Cristo é aquele que tem o controle sobre aqueles que são mensageiros da igreja. Na realidade, alguns estudiosos, ou alguns pastores amigos, relacionam esses mensageiros como os pastores locais daquelas igrejas. Mas, na realidade, são pessoas que têm por objetivo e por missão levar a mensagem de Cristo para cada igreja. Então, eu sei as tuas obras. Veja que mais uma vez o Senhor Jesus nessa carta está relacionado, como todas as cartas anteriores, dizendo: eu conheço, eu sei o que vocês estão fazendo. Isso quer dizer que não existe nada que seja oculto aos olhos do Senhor Jesus. Toda obra feita é vista pelo soberano, é vista por aquele que tem todo o poder, que tem as chaves, que tem todo o conhecimento diante do Senhor. Então isso aqui é muito importante, é muito importante mesmo. Aí o texto está dizendo o seguinte, e nós podemos encontrar ainda sobre essa questão da soberania de Cristo. Por exemplo, o texto bíblico aqui, ele fala em alguns textos sobre a questão de que Deus tem o quê? 7 olhos. São coisas relacionadas a textos, a simbologia do Antigo Testamento. Mas, vamos lá, ele diz: eu sei as tuas obras.
eu conheço as tuas obras. Nós temos que entender que tudo aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor é visto. Todas as obras que fazemos, é importante você entender que nenhuma obra que você faz à toa. Você está fazendo e Cristo está vendo aquela obra que você está fazendo. Seja obra boa, seja obra ruim, aquilo está chegando diante dos olhos do nosso Senhor. Nada se esconde diante dele. Não existe nada que possa se esconder. Então, Deus, ele vê tudo, ele conhece tudo, ele vê todas as coisas. Então, vou mostrar para você que ele vê e vou mostrar para você na própria Bíblia Sagrada. Então, vamos lá. Vamos para o livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Profeta Jeremias, capítulo de número 23. Vou estar abrindo aqui a minha Bíblia e lendo. Eu quero mostrar para você que aqui está a Bíblia Sagrada, é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu não estou falando nada. Esse estudo não é um estudo de cunho teológico. Então, é bom os irmãos entender que esse estudo não é uma revelação teológica. Não estou fazendo aqui um estudo teológico. Embora a teologia esteja praticada na própria Bíblia, não é um estudo de cunho teológico, é um estudo bíblico. Então, eu não tenho, assim, o desejo de mostrar para você fatos históricos, porque aí eu teria que fazer um estudo mais detalhado, contando a história interbíblica de algumas coisas. Então, eu fiz aqui até um pouquinho da base de uma história interbíblica da cidade de Sardes, mas o nosso intuito é mostrar para você, dentro da própria Bíblia, o que o Apocalipse está falando para você. Porque muitas pessoas não leem o Apocalipse porque acham que o Apocalipse é um livro de terror evangélico, é um livro que Deus deixou para o povo ficar amedrontado, mas eu vou mostrar para vocês que o Apocalipse é um livro que traz para você uma mensagem de esperança, e a maior esperança é que você tenha a oportunidade de ter Jesus como a sua única esperança. Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 23, o versículo de número 4. Olha só que coisa interessante. Isso eu estou falando porque não há como se esconder da presença de Deus. Jeremias, capítulo de número 23, 23, versículo 4. Diz assim: e levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Diz o Senhor. Salmo de número 139, vamos lá, Salmo de número 139, Salmo 139, vamos ler o versículo de número 7. 139, versículo 7. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Versículo 8. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer do céu a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então não há como fugir do olhar daquele que é o nosso pastor, daquele que nos guia, daquele que nos dá o conhecimento, porque tudo aquilo que aprendemos pelo Espírito são coisas que não pertencem a nós. Nós não somos donos de verdade, mas a verdade está
contida na palavra do Senhor. A verdade está aqui na própria Bíblia Sagrada. Então, eu sempre digo, não sou dono da verdade, mas a verdade está na palavra de Deus. Então, não tenho como deixar de falar a palavra da verdade. Você lembra? Procure apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem do que se vergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, a palavra é a própria verdade. Nós não somos donos da verdade, nós somos seres falhos, cometemos erros, às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, algo que não é bom para a nossa vida, mas a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus não é falha. Embora tenha muita gente querendo desmerecer as Escrituras Sagradas pela questão das traduções, e eu vou dizer para você uma coisa muito importante aqui. Não é a questão da tradução, porque a tradução pode conter falhas de tradução, pode ter linguagem do tradutor, mas ela não deixa de ser a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, inspirada para guiar a sua vida espiritual. Vamos voltar para o texto, Apocalipse capítulo 3. Vamos ler aqui ainda no versículo 1 ainda. Vamos ler o finalzinho. Diz assim: eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives. Olha só, tem nome de que vives e estás morto. Olha só que coisa terrível. A igreja de Sardes estava aparentemente parecendo que era uma igreja ativa, uma igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja me lembra muito a questão da igreja de Corinto, aquela igreja dos dons espirituais. Embora não seja a mesma coisa, mas a igreja de Corinto ela tinha todos os dons relacionados àquilo que nós conhecemos como dons espirituais ou capacidade espiritual que o Espírito Santo dá a cada crente. Porque os dons, na realidade, são uma capacidade que o Senhor concede a cada um de nós. Na realidade, nós não recebemos dons para ficarmos sentados, parados, apenas para mostrar que temos, que estamos cheios de dons. Não, os dons são uma capacidade que é nos dada para a obra da evangelização. Pessoas que falam que são cheios dos dons espirituais e não trabalham na obra da evangelização e que não vão cumprir o ID de Jesus, essas pessoas estão equivocadas, elas estão usando dons para cultos públicos, para cultos evangelísticos ou para cultos dentro das quatro paredes da igreja. E, na realidade, os dons são para nós irmos para fora, levar com capacidade, com autoridade a mensagem da palavra do Senhor Jesus. E a igreja de Corinto tinha todas esses dons, mas era uma igreja totalmente carnal. Paulo mesmo chama a igreja de Corinto de igreja carnal, mesmo ela tendo todos esses dons. A igreja de Sardes está nessa mesma questão. Era uma igreja ativa, era uma igreja que tinha um nome. O nome daquela igreja era algo que chamava a atenção, mas só que elas viviam apenas das glórias do início, do passado, daquilo que havia acontecido no começo da história da era da igreja, na igreja primitiva, no primeiro tempo da igreja. Alguns estudiosos até dividem essas 7 igrejas, contando que essas 7 igrejas simbolizam uma era, a igreja em 7 tempos diferentes. Mas eu não estou levando para esse lado, eu estou levando a questão dessa igreja
é o que a Bíblia fala a respeito dessa igreja. Então, era uma igreja que tinha nome. Ela tinha um nome, ela tem nome de que estava ativa, nome de que estava viva, porém era uma igreja que já estava morta há muito tempo. Ela estava longe daquilo que eles aprenderam há muito tempo, como havia prostituições na igreja anterior, da tal da Jezabel, essa igreja já estava totalmente distante da palavra de Deus. Era uma igreja que vivia longe. Então, a igreja de Jesus, Jesus ele vai trazendo uma mensagem, ele vai trazendo aqui a importância que é ter uma vida espiritual saudável. Tem gente que começa muito bem, começa orando, buscando, jejuando, faz a obra, mas de repente, de uma hora para outra, muda o seu modo de pensar. Você lembra? Eu sou assembleiano de coração, acho que eu nunca vou sair da Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus ensinava costumes de uma forma há 30 anos atrás, e hoje mudou muita coisa. É lógico que nós temos que ser verdadeiro, que muitas coisas eram altamente exagerados, mas nós víamos como eram os cultos dentro das nossas igrejas há 30 anos atrás e como são os cultos hoje. Não tem o mesmo padrão, não tem a mesma forma de adoração. Há mudança, a tecnologia entrou. Não é que eu seja contra a tecnologia, nunca fui contra o uso da tecnologia. Só que nós estamos muito mais envolvidos com as coisas, com a tecnologia, do que com a questão de buscar a presença de Deus, os dons espirituais. Pouca gente, você vê poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. É lógico, ainda tem igrejas que ainda mantêm buscando os dons espirituais, mas outras já nem tanto, por uma questão de tempo. Começamos de uma forma e acabamos indo para outra forma totalmente diferenciada daquilo que nós aprendemos. Isso é o que estava acontecendo com essa igreja, com a igreja de Sardes. Ela era uma igreja que tinha nome. Havia um trabalho feito naquela localidade, havia um amor mostrado pelo poder do Evangelho naquela comunidade. Porém, agora, quando essa carta de Jesus chega, Jesus vai mostrando que eles já não viviam mais aquela mesma fé. Isso que é terrível, nós deixarmos de acreditar naquilo que aprendemos. Isso se torna, na realidade, uma apostasia. E o que é uma apostasia? É a negação total daquilo que nós acreditamos. Provavelmente a igreja de Sardes muitos ali já não acreditavam mais, talvez nem no retorno do Senhor Jesus. Nós vamos ver nos textos seguintes o que o Senhor Jesus fala para aquela igreja. Mas provavelmente eles deixaram de acreditar que Jesus voltaria, que Jesus iria os arrebatar. Vamos ler o texto. Olha lá, capítulo 3, versículo 2. Vamos ver o que Jesus está dizendo. Ser vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então, Jesus está reprovando as obras daquela igreja. Era uma igreja que tinha quem era crente de verdade, quem era servo de verdade, estava no plano praticamente de morte, estava sendo perseguido para a própria morte. E ele diz: lembra-te, pois,
do que tens recebido e ouvido. Olha só, que coisa interessante. Jesus manda nós lembrarmos daquilo que nós ouvimos e daquilo que temos recebido ou aprendido da Bíblia. Então, se você aprendeu, você deve viver aquilo que você aprendeu. Não importa o quanto as igrejas evangélicas estão mudando nesse século XXI. Quando eu falo das igrejas evangélicas, estou falando da parte que eu pertenço. Eu sou evangélico, alguns nos chamam de protestante, mas na realidade nós somos evangélicos, nós pregamos o evangelho do Senhor Jesus e nós temos visto como tem mudado a questão da pregação do evangelho no século XXI. E esse evangelho do século XXI, se nós colocarmos dentro da balança daquilo que a Bíblia realmente ensina, nós vamos ver que tem mais autoajuda, se fala mais de prosperidade financeira, se fala mais de vitória. Você pode ver que existem campanhas de vitória, oração por vitória, um monte de coisas, mas a essência do evangelho tem diminuído. Vamos dizer, a mensagem central do evangelho dentro das denominações e dentro das igrejas tem cada vez mais diminuído. Você pode participar de muitos cultos, você ouve falar de muitas coisas, mas você não ouve falar da pessoa de Jesus, da simplicidade dos ensinos de Jesus. Eu estou escrevendo um livro, eu não sei quando é que eu vou terminar e quando é que eu vou poder, se é o que o Senhor vai permitir eu publicar. E eu botei assim, de forma beta, vamos dizer, o título, A Igreja que Jesus Cristo não queria ter. E esse livro é baseado apenas nos ensinos dos evangelhos, o que Jesus realmente ensinou durante os seus 3 anos aos apóstolos, aos discípulos, qual era a mensagem de Cristo para uma igreja saudável, uma igreja verdadeira e uma igreja fiel. Então, eu creio que estou escrevendo devagar, estou fazendo pesquisa, estou estudando, estou buscando, e eu creio que eu vou lançar esse livro. E quando eu lançar, eu sei que alguns vão criticar pela forma de eu falar, porque eles querem uma coisa mais light, e o Evangelho de Jesus, embora seja simples, ele detona totalmente a questão da religiosidade. Se tinha uma coisa que incomodava Jesus, era a religiosidade dos fariseus, dos saduceus. Eles eram religiosos, porém, essa religião que deveria aproximar o povo mais de Deus, afastava cada vez mais o povo da presença de Deus. Mas isso aqui é uma outra coisa, é outro assunto. E eu creio que vou chegar lá. Mas, então, o que está dizendo aqui? Que nós devemos nos lembrar daquilo que nós temos recebido. O que é que você recebeu de Deus? Qual é a mensagem? Qual é a doutrina que Cristo trouxe e deixou para você? Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Então, uma questão é, nós devemos lembrar daquilo que nós aprendemos e devemos guardar aquilo que nós aprendemos. É aquilo que Deus disse para Josué, lá no capítulo 1, medita no livro desta lei de dia e de noite. Então, é muito importante você ter uma conexão real com a palavra de Deus. E a igreja de Sardes estava afastada totalmente dessa questão que era a palavra de Deus. E ele diz, e arrependa-te. Então veja que o Senhor Jesus dá a ordem aqui para que haja arrependimento naquela igreja. Para que haja arrependimento,
ali naquele lugar. Então, é preciso, porque esse texto vai mostrar para nós que Cristo ele nos ensina que nós não podemos ser uma igreja apostata, uma igreja que vive uma apostasia. Eu não concordo com alguns pregadores que chegam a dizer que a igreja de Jesus está corrompida. Isso não é verdade. A igreja de Jesus nunca vai ser corrompida. A igreja lavada, remida, daqueles que vivem o evangelho, nunca vai entrar em corrupção. O corrupto, na realidade, aquele que se corrompe, é o ser humano com aquilo que ele acha que é verdade, e não é. Infelizmente, entra palavras que parecem ser palavras boas, mas na realidade essas palavras nos levam para um caminho totalmente ao inverso daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, veja só, olha só que coisa interessante. Lembra-te do que foi, na realidade, lembra-te daquilo que você recebeu. Mas olha só, aqui no versículo, ainda de número 2, no finalzinho, o que Jesus diz? Ele diz o seguinte, ó, no versículo 3, que nós estamos, aqui a parte final diz, e se arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Jesus está falando aqui algo que ele já havia falado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, e eu quero que você abra comigo lá. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Eu quero ler com você, capítulo 24, a partir do versículo 42. Diz assim, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Veja só, olha o que Jesus está dizendo. Na hora que ninguém estiver pensando, e eu cada dia mais estou convicto de que o tempo da volta de Jesus seja nosso tempo. Eu acredito que Jesus brevemente vai voltar. Eu não vou falar Jesus está voltando, mas eu vou falar que ele voltará. Por quê? Porque o que está sumindo dos púlpitos é mensagem sobre Jesus vir, sobre Jesus retornar, sobre Jesus que voltará. Na realidade, você pouco se ouve nas igrejas essa questão de que Jesus vai voltar. Isso é uma boa realidade. Eu quero perguntar para você que está me assistindo aí, quantas vezes na sua igreja um pregador pregou sobre a volta de Jesus? Pode ser sincero comigo. Quantas vezes durante um ano alguém falou da volta de Jesus? O povo cristão evangélico hoje não está nem preocupado se Jesus vai voltar ou não. Porque a preocupação dessa igreja institucional moderna, que eu não estou querendo tocar na igreja, quem sou eu para tocar na igreja? Mas a instituição que se denomina igreja, que tem rótulo, que tem nome, muitas das vezes está deixando a mensagem de Jesus de lado para mensagens de autoajuda, mensagens que vai levantar o ânimo das pessoas. Nós temos que pregar mensagens que vão levantar o ânimo das pessoas, sim,
mas nós não podemos esquecer que a mensagem central do Evangelho é a vinda de Jesus, que Jesus vai voltar. Essa é a mensagem. Nós temos que estar alertando o povo de que Jesus vai voltar. Aí você ouve as pessoas dizendo, desde a época do meu bisavô que eu ouço falar que Jesus vai voltar. E nós vamos continuar, temos como igreja a missão de continuar dizendo que Jesus vai voltar. E Jesus pode voltar hoje, pode voltar nesse momento que eu estou falando com você. E será que nós estamos apercebidos para com a volta de Jesus? Nós estamos com a esperança ainda de que, como igreja de Jesus, seremos arrebatados deste mundo para a presença de Jesus? Então, se tem uma coisa que talvez a igreja de Sardes não tinha, era mais essa esperança. E em muitos lugares hoje ainda também já não existe esta esperança. Então, o objetivo de eu estar fazendo essa série de estudos é que eu quero que você comece a buscar de Deus um reavivamento genuíno. E quando eu falo de reavivamento, eu não estou falando de barulho, de gritaria, não. Aquilo que acontece no meio de um culto pentecostal, nada disso. Eu estou falando de convicção, de esperança de que Jesus vai voltar. Você tem essa esperança? Eu continuo tendo essa esperança, eu vou continuar tendo essa esperança, porque eu sei que brevemente ele vai voltar. Vamos lá, vamos voltar para o texto, porque a hora está passando, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. Eu quero concluir, pelo menos aqui, a igreja de Sardes. Vamos lá. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Veja, mesmo no meio de um povo que já estava no meio da apostasia, tinha ali um povo remanescente. Sabe o que eu entendo aqui? Não importa qual é a denominação que você pertence, qual é o pastor, o que o pastor está ensinando ou deixando de ensinar nos púlpitos da sua denominação. O importante é que você que aprendeu, você se mantenha firme, convicto naquilo que você crê e acredita. Eu creio que todos que me ouvem aqui, que são evangélicos, que servem a Cristo, crer na volta de Jesus. E esses que creem na volta de Jesus não se deixam levar pelos ventos doutrinários que são ensinados no século XXI. Há muitos ventos doutrinários, até dentro mesmo da nossa denominação pentecostal, há muitos ventos doutrinários, mas nós aprendemos que devemos permanecer firme e fiel, mesmo em meio a uma denominação que está cada vez caminhando para um lado oposto ao evangelho de boas novas de Jesus, nós devemos permanecer firme e fiel. É isso que Jesus está dizendo aqui, no meio daquele povo que estava em completa apostasia, tinha remanescente fiel, que é elogiado por Jesus. Ali tinha remanescente, tinha pessoas firmes, tinha pessoas que não se contaminaram, pessoas que não se corromperam, estavam ali. Que coisa interessante, né, meus irmãos? Isso aqui é uma coisa forte. Talvez você pode estar falando aí, minha igreja está pregando um evangelho fácil, um evangelho light, mas você é fiel àquilo que você aprendeu. Pode estar lá no meio da sua comunidade um evangelho light, mas você continua sendo crente fiel à mensagem bíblica, à doutrina bíblica. E quando eu falo de doutrina, eu não estou falando de costume, não. Eu estou falando da palavra de Deus. Você é firme no que está escrito
nas Sagradas Escrituras. Versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e de seus anjos. Olha só, o estado da igreja hoje, realmente eu vejo que não está muito diferente do estado da igreja de Sardes. Há muita apostasia, há muita fama, pessoas que têm fama, por exemplo, denominações que são famosas porque têm milhões e milhões de batizados, de cristão, de crente, principalmente o movimento pentecostal, que é um dos maiores movimentos do mundo no meio evangélico pentecostal. Mas isso não é garantia de que nós somos perfeitos, de que nós somos melhores, porque às vezes coisas que não estão na Bíblia entram no nosso meio. E nós, como servos de Deus, devemos denunciar, falar. Eu uso as minhas redes sociais apenas para pregar a mensagem de Jesus. Eu não ataco aqui nenhum ministério, nenhuma igreja, mas eu falo as verdades que estão na Bíblia. E a verdade, às vezes, toca sobre a instituição, porque a instituição traz muitas coisas que não são realmente bíblicas, e nós, infelizmente, pentecostais, que pela sua grande parte, porque quando falo de pentecostais, eu não estou falando só da Assembleia de Deus, que existem muitas outras igrejas pentecostais, mas o povo continua sendo fechado para aprender a Escritura, para buscar conhecimento, porque acham que apenas o Espírito Santo vai falar na igreja, que não precisa de estudar. Meu irmão, se não fosse preciso nós estudarmos a palavra de Deus, para que ela ficou escrita para nós? Então, se você quer pregar, pregue aquilo que você realmente leu. Tem gente que nunca leu a Bíblia uma vez sequer e acha que tem que pregar aquilo que ele não sabe. A realidade é que muita gente pega a Bíblia como se a Bíblia fosse para ser usado de qualquer maneira. Então, pega um texto da Bíblia e faz uma lambança na questão da hermenêutica, da explanação, falando coisas que o texto, na realidade, não está falando. E, na realidade, isso traz confusão. E quando alguém estuda a Bíblia, é criticado. Aí eles usam um versículo que Paulo diz que a letra mata, para dizer que nós não temos que buscar conhecimento da letra. Isso é uma das piores heresias que você ouve alguém falar. Porque se nós não buscarmos o entendimento das Sagradas Escrituras, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A lugar nenhum. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando hoje, já passamos do nosso tempo, e eu espero que vocês tenham aprendido hoje a lição de que a igreja de Sardes, que era uma igreja que era ativa, mas, no mesmo tempo, estava morta diante de Deus, porque estava em uma completa heresia, estava distante das verdades da Bíblia. Mas, mesmo diante daquela igreja herege, existia pessoas que eram remanescentes. E a esses remanescentes, Jesus deixa a promessa para nós terminarmos aqui esse estudo dessa noite. E a promessa que ele deixa para aquela igreja é: ao que vencer. Então, isso quer dizer que o importante é nós chegarmos vitoriosos no final. Não importa a forma que começamos, nós temos que chegar vitorioso no final. E quem está vivendo o Evangelho, a palavra, a doutrina bíblica, o conhecimento de Cristo, ele busca vencer. E ele vai vencer. E se ele vencer, Jesus disse que estará vestindo ele com veste
branca. Essas vestes brancas aqui, na minha opinião, é algo muito importante, porque aqui está falando que você receberá a honra de estar diante do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu oro e agradeço a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade nesse domingo. Pai, o tempo foi corrido, teríamos algumas coisas para falar, mas o tempo não deu. Mas, ó Senhor, eu creio que aqueles que ouviram essa mensagem, dessa live, estão sendo edificados por Ti através das Sagradas Escrituras. Por isso, Senhor, ó Pai, nos ajude. Eu quero chegar, Senhor, até o capítulo 22 do Apocalipse. Mas, ó Senhor, eu creio que o Senhor será com a Tua permissão. Por isso, em nome de Jesus, Pai, toma cada pessoa que vai assistir esse vídeo depois que ele for editado no Facebook, aqueles que estão nos acompanhando aqui, Senhor, agora, ó Pai, nesse momento, Pai, eu te entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, quero agradecer aí você que assistiu até agora, meu amado irmão Roberto, saudade do meu irmão. Qualquer hora eu vou aí no Pilar, Roberto. Eu vou aparecer aí no Pilar para a gente conversar. Saudade aí de vocês aí. Dá um abraço aí para todos aí, da sua casa, para todos aí. Ok? Também nosso irmão David Júnior Marques, Deus abençoe. Deus abençoe a minha prima também, que participou aqui também, que estava presente. Todos os irmãos que hoje não puderam participar, eu convido para domingo que vem, nesse mesmo horário. Nós estaremos estudando a carta à igreja de Filadélfia, que é o capítulo 3. Vamos estar lendo do versículo 7 ao 13, aqui de Apocalipse, falando sobre a igreja de Filadélfia. E você é meu convidado. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso telefone, daqui a pouco vou estar colocando aí nos comentários o telefone, mas eu posso falar para você, você que tem uma memória boa, 021 aqui, Rio de Janeiro, 9865666072. 021, que é o código do Rio de Janeiro, 9865666072. É o telefone. Esse é o meu WhatsApp também. Você pode falar comigo no WhatsApp, se quiser participar do nosso grupo Estudando a Bíblia no WhatsApp ou no Telegram. Você pode enviar o seu WhatsApp, pode entrar em contato conosco, nós vamos estar adicionando você lá. Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo domingo. Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, com sua casa, com a sua família, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.